Olá amigo, bem-vindo ao Preparatório Alfa. Este vídeo tem como tema genética. Gostaria de te pedir que subscrevesse, deixasse o teu like e sem mais demora, bora pro vídeo. Eu sou Alexandre Armando Umba Chipaco, licenciando em Medicina, profissional de enfermagem, aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade de Jean Piaget de Angola e fundador do Preparatório Alfa. Deixei aqui também o meu LinkedIn para quem quiser pesquisar mais sobre os meus trabalhos. É só ir no LinkedIn e escrever md.alexandre.chipaco e vai encontrar o meu perfil. Gostaria de dizer também que já temos todos os materiais disponíveis, materiais, né, de Química, Biologia, Língua Portuguesa e Física, que são os materiais que nós nos baseamos para fazer essas aulas, porque por conta dos temas, normalmente do período de exames de acesso se disponibiliza quais são os temas avaliados e esses manuais são feitos baseados nesses temas, nos últimos temas que vêm sido disponibilizados para que o aluno tenha um melhor entendimento e um entendimento mais focalizado, não é? Para que tenha já noção direta daquilo que vai ser avaliado. Então não basta ver apenas as aulas, é necessário também os materiais. Como adquirir os materiais? É só deixar aqui nos comentários se tu quiseres os materiais e nós vamos responder o teu contato e dizer o passo a passo para que possas então adquirir este manual. Então, estes manuais. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. O tema de hoje é genética. A genética que é o ramo da biologia que estuda a forma como se transmitem as características biológicas de geração para geração. E quem vai ser o pai da genética? O pai da genética vai ser Gregor Mendel, este padre que é um cientista, na verdade, que também foi padre, no ano de 1866. Vamos falar um bocado sobre a vida e obra de Gregor Mendel. Mendel publicou em 1866 um trabalho em relação à hereditariedade, que foi ignorado, e somente a partir de 1900, cerca de 34 anos depois, vários pesquisadores confirmaram seus resultados. Foram eles Hugo de Vries, o holandês, Carl Kerns, o alemão, Erich Chemark, suíço. A divulgação destes trabalhos se deve principalmente a William Bateson, que leu sua publicação em 1900 durante uma viagem de trem em direção a Londres, onde participaria de uma conferência. A partir daí, seu trabalho começou a ser difundido. Foi Bateson que, em 1905, cunhou o termo genética, que significa o estudo da herança e da variação biológica. Com a criação do termo genética, as partículas ou os fatores de Mendel passaram a ser conhecidos como genes e foi homenageado postumamente ao ser considerado o pai da genética. Aqui vemos um quadro onde podemos observar quais eram então as características que foram estudadas por Gregor Mendel. Gregor Mendel estudou ervilhas do gênero Pivum sativum e nessas ervilhas ele estudou 7 características fundamentais. Bom, por que este quadro está aqui? Porque vem para a prova. Essas 7 características geralmente são sempre perguntadas nas provas. Então, quais são essas características? Forma da semente, cor da semente, forma da vagem, cor da flor, posição da flor e o tamanho da planta. Não é? Vimos que a forma da semente era diferente, a cor diferente, a forma da vagem diferente e assim por diante. Motivos de sucesso dos experimentos de Mendel. O material escolhido, a ervilha Pisum sativum, era uma planta de cultivar, produz grande nó de sementes e, consequentemente, grande número de descendentes em pouco tempo. Flor hermafrodita e se reproduz por autofecundação, e os caráteres são bem definidos, além do uso de sementes puras e homozigóticas. O segundo motivo é o método empregado nos experimentos.
associado à aplicação de estatística. Isso aqui é muito importante, meu amigo. Sei que isso aqui está na prova. Os motivos de sucesso dos experimentos de Mendel. Primeiro, o material escolhido. Quais são as características do material escolhido? Planta fácil de cultivar, produz grande número de sementes e, consequentemente, grande número de descendentes. A flor é hermafrodita e se reproduz por autofecundação. Caráteres bem definidos e o uso de sementes puras ou homozigóticas. Segundo motivo, novamente, o método empregado nas experimentações associado à aplicação da estatística. Adaptou procedimentos metodológicos, científicos e criteriosos, analisou um caráter por vez, trabalhou com pares puros, quantificou os dados, cruzamentos feitos com cuidado quando as ervilhas estavam em flor. E o terceiro ponto foi a técnica usada por Mendel. Não é? Durante os seus estudos, Mendel fez o cruzamento a partir da remoção das anteras de uma flor, a coleta do pólen e colocar o pólen nas anteras de outra flor. Não é? Conforme nos vemos aqui, primeiro remoção das anteras de uma flor, depois recolha do pólen das anteras de outra e a transferência do pólen para o estigma da flor inicial, já sem anteras. Isto para quê? Ele fez isso com o intuito de fazer o cruzamento para ver quais serão as características resultantes. E agora podemos falar sobre o cruzamento monohíbrido e a primeira lei de Mendel. As plantas que deram início ao experimento constituíram a geração de pais ou geração parental. Os descendentes dessa geração P constituíram a primeira geração de filhos. Mendel observou que na geração F1 desse cruzamento, todos os indivíduos produziram sementes lisas, ou seja, a variedade rugosa não apareceu. Por fim, Mendel deixou ocorrer a autofecundação das plantas de F1 e constatou que a segunda geração de filhos era formada por cerca de 75% das sementes lisas e 25% numa proporção de 3 sementes lisas para uma semente rugosa. Não é? Podemos perceber que o enunciado da primeira lei de Mendel, não é, vai nos dizer que cada característica é determinada por dois fatores que se separam durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta carrega apenas um fator de cada par. Neste exemplo, na imagem que nós conseguimos observar, a geração parietal, Mendel vai cruzar uma ervilha de característica, não é? Ou seja, quanto à sua rugosidade, ela vai ser lisa, não é? Não rugosa, ela vai ser lisa. E a outra vai ser uma semente rugosa, uma semente lisa e uma semente rugosa. Notamos também que são pares puros, ou seja, são sementes puras. Tanto a semente lisa é homozigótica dominante e a semente rugosa é homozigótica recessiva. Ou seja, professor, quando é que é dominante, quando é que é recessiva? Nós vamos ver isso, mas posso já aqui adiantar. Aqui estamos perante a uma homozigótica dominante, homozigótica recessiva, não é? E quando se cruza um par homozigótico dominante e um homozigótico recessivo, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser sempre dos fatores que vão ter tanto um par dominante na sua geração, não é? Se nós cruzarmos, e nós vamos cruzar no decorrer da aula, nós vamos ver que o resultado desse cruzamento, né, fazendo com o par de, o quadro de Punnett, que está aqui mais abaixo, ou mesmo se nós fazermos o cruzamento um para um, nós conseguiríamos observar que o resultado seria mesmo um R dominante e um R recessivo. Quando o resultado é um R dominante e um R recessivo, o resultado que vai ser expressado sempre será do gâmeta que tem do gâmeta que vai ter um gene que vai ser dominante, não é? No caso, tem aqui um dominante e um recessivo, a característica será sempre do dominante. Mas quando tiver dois recessivos, a característica será sempre do recessivo. Simplesmente. O que é que nós observamos? Que os descendentes dessa geração P constituíram a primeira geração de filhos, geração F1. Mendel observou que na geração F1 desse cruzamento,
todos os indivíduos produziram sementes lisas, ou seja, a variedade rugosa não apareceu. Por que que não apareceu? Porque neste cruzamento entre as sementes, entre dois pares de gâmetas homozigóticos, um dominante e um recessivo, o resultado será sempre, ou seja, a expressão da característica será sempre a do que tem um gâmeta recessivo, ou seja, será sempre do par, perdão, a do que tem gâmeta dominante, será sempre do dominante. Por fim, Mendel deixou ocorrer a autofecundação das plantas de F1 e constatou que a segunda geração de filhos era formada por cerca de 75% das sementes lisas e 25% de rugosas, numa proporção de 3 sementes lisas para uma rugosa. O quadro que eu estava a dizer é este aqui, é o quadro de Punnett, não é? Quando se fez o cruzamento desses pares aqui, olha, pode estar a confundir alguns amigos que ainda não conhecem muito bem como é feito o cruzamento, não é? Mas nesse cruzamento não foi apenas um erro, o cruzamento destes gâmetas resultou também em 4 resultados e todos eles, não é, que constituem 100%, são sementes lisas. Quando se cruza esse par, que é o caso que fizemos aqui, R maiúsculo, R minúsculo, R maiúsculo, R minúsculo, o cruzamento será R com R, semente lisa. Não é? Quando é um homozigótico dominante, expressa a característica, não é? R minúsculo e R maiúsculo, semente lisa de novo. Por quê? Porque tem um dominante. O recessivo só expressa a sua característica em dupla dose, que é o que vamos observar aqui. R minúsculo, R maiúsculo, semente lisa. R minúsculo, semente rugosa. Portanto, essa conclusão que constatou que na segunda geração era formada por 75% sementes lisas, 1, 2, 3, 75%, numa proporção de 3 sementes lisas, e para uma rugosa, que corresponde a 25%. Enunciado da primeira lei de Mendel. Cada caráter é determinado por um par de fatores, que se segregam durante a formação dos gâmetas, de modo que cada gâmeta recebe apenas um fator alelo de cada par, garantindo que os filhos herdam um fator de cada progenitor para cada característica. Agora veremos aqui a interpretação da primeira lei com base nos conhecimentos atuais sobre a meiose, cromossomos e genes. Podemos interpretar as conclusões de Mendel e explicar como suas leis são válidas, embora não se apliquem a todos os tipos de herança. Elas explicam a transmissão de muitas características em animais e vegetais. Como na primeira lei de Mendel é analisado apenas um caráter por vez, ela também pode ser denominada de monohibridismo. Cruzamento de híbrido e a segunda lei de Mendel. Após o estudo detalhado de cada um dos 7 pares de características em ervilhas, Mendel passou a estudar 2 pares de caráteres de cada vez. Por exemplo, textura. Na textura avaliou lisa e rugosa, e na cor, se a semente era amarela e verde. Aqui no exemplo nós temos uma semente amarela e lisa. Aqui temos uma verde e rugosa. 2 características de hibridismo. Uma característica monohibridismo. Tal como no experimento anterior, Mendel usou ervilhas de linhagens puras com sementes lisas e amarelas e vermelhas. Também puras com sementes rugosas e verdes. Nós observamos que são puras porque todas são homozigóticas dominantes aqui, homozigóticas recessivas. Puras. Mendel não cruzou a geração parietal de sementes amarelas e lisas com as ervilhas de sementes verdes e rugosas, obtendo 100% das sementes são lisas e amarelas. O resultado de F1 já era esperado por Mendel, uma vez que os caráteres lisos e amarelos eram dominantes, tal como
ilustra o cruzamento ao lado. Então, nós observamos aqui o cruzamento, no entanto, do par de semente lisa e amarela e semente rugosa e verde. Obteve-se aqui o cruzamento e as sementes que saíram eram sempre sementes lisas e amarelas. Novamente, por quê? Porque ao se cruzar homozigótico dominante e homozigótico recessivo, a característica será sempre do homozigótico dominante na primeira geração. Na segunda geração é onde nós vamos conseguir observar algum tipo de discrepância. Não é? Vai aparecer uma característica ali e outra ali, mas na primeira geração serão todas do par de homozigótico dominante. Aqui nós conseguimos observar que Mendel deixou que as plantas da geração F1 se autofecundassem, conforme nós dissemos a geração F2, e obteve uma geração F2 com 9 de 16% lisas e amarelas, 3 de 16 lisas e verdes, 3 de 16 rugosas e amarelas, uma de 16 rugosa e verde. Portanto, a proporção fenotípica clássica em F2 seria de 9, 3, 3, 1. Conforme nós conseguimos observar aqui, não é? Depois deste cruzamento, o que é que se fez? Apenas isso. Escrevemos aqui os gametas masculinos, os gametas femininos, fez-se o cruzamento e obteve-se os resultados. Como obter os resultados? Por exemplo, está a dizer aqui 9 de 16. Por que são 9 de 16? Deu 16. São 4, 8, 16. Não é? 9 de 16 lisas e amarelas, 3 16 lisas e verdes, 16 rugosas e amarelas, uma 16 rugosa e verde. Bom, nós teremos exercícios aqui no canal, então se não estás a conseguir fazer o exercício, não te desesperes. Esse vídeo mesmo será só para dar uma breve introdução, para que no próximo vídeo tenhas já um repertório, não é, do vídeo passado, e assim vamos poder resolver todo o exercício para acertares e não errares mais nenhum. Esses resultados mostram que a textura da semente não depende da cor que ela apresenta e vice-versa. Resultados do cruzamento de híbrido. Conforme nós vimos, na geração F12 encontramos as seguintes proporções: 9 de 16 sementes amarelas e lisas, 3 de 16 sementes verdes e lisas, 3 de 16 sementes amarelas e rugosas, uma de 16 semente verde e rugosa. Os fenótipos amarela e lisa e verde e rugosa já eram conhecidos, mas os tipos amarela e rugosa e verde e lisa não estavam presentes na geração paterna nem na F1. O aparecimento desses fenótipos de recombinação de caráteres paternos e maternos permitiu a Mendel concluir que a herança da cor era independente da herança da forma da semente. Aqui nós conseguimos ver mais ou menos qual era a proporção, não é? Interpretação da primeira lei de Mendel. Interpretação da segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, em um cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caráteres, os fatores que determinam cada caráter se separam de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Essa aqui é a segunda lei de Mendel. Em termos atuais, dizemos que o par de alelos para a cor da semente segrega-se independentemente do par de alelos para a forma ou textura da semente, uma vez que estão em diferentes pares de cromossomos. Os esquemas ao lado demonstram como ocorre a separação dos alelos de maneira independente nos gametas. Bem, esta foi a nossa aula. Muito obrigado por chegares até aqui. Muito obrigado por ter nos dado
esse suporte até agora. Gostaria de te pedir que subscrevesses o canal, compartilhasses este vídeo para que mais gente possa ter acesso a este tipo de conteúdo e fique atento para os próximos vídeos de exercícios sobre esse tema. Nós já temos uma lista de exercícios no nosso site. Se fores para a descrição do canal, vais encontrar nosso site. Lá tem uma lista de exercícios sobre monohibridismo, sobre a primeira lei de Mendel, sobre hibridismo, a segunda lei de Mendel, tudo lá resolvido. Nos próximos dias nós vamos resolver alguns exercícios para uma melhor clarificação. Espero que tenhas gostado, subscreva para mais vídeos e até o próximo vídeo.